após essa intimidade perto dele, o fogo não pode se apagar. O fogo não pode se apagar. E assim como Jesus curou quando esteve sobre a terra e tem curado durante o tempo todo, desde que partiu até este dia, continuará curando. E eu te digo, se caminhas com o Espírito, ouça o que o Espírito Santo diz. Farei maravilhas que não foram feitas em toda a terra. Será coisa tremenda a que Deus fará contigo. A que Deus fará contigo. Eu quero dizer-lhe que o Deus que está sobre a sua vida é um Deus para o qual os impossíveis não existem. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Na cruz do Calvário, Jesus não só morreu por nossos pecados, mas também o fez para curar todas as nossas doenças. Por suas feridas, fomos curados. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele não foi ferido por ser pecador e nem por ser rebelde, mas por nossa causa. Para que sobre ele caísse toda a maldade que há na humanidade, que existiu, que existirá, caiu sobre ele. E moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém e amém. Suas costas estavam completamente destruídas, desde a base até o cóccix. Eu me senti mal. Faz 10 anos eu tenho sentido muita dor. O médico a mandou para a clínica da dor. Há 2 semanas eu estava aqui na igreja. A pastora Patty deu uma palavra de cura. Há pessoas que estão recebendo também um milagre na espina dorsal. Na parte inferior da espina dorsal. Eles estão ali recebendo um milagre. Obrigada, Senhor Jesus. Fui na semana passada para ser visto pelo neurocirurgião, porque eu ia para a cirurgia. Então ele me viu na porta do consultório e me disse: "Por que você está sem cadeira de rodas?" Bem, eu disse a ele que Deus havia feito um milagre em mim. E o médico disse para ele: "Não preciso de fazer nada aqui. Você está Aleluia! totalmente curada. Os exames estão perfeitos, perfeitos." Jesus te curou. Escutem isso, avivamento. Tremendo milagre, tremendos milagres estão acontecendo. Deus abençoe você. Ela veio com um luto muito forte sobre ela, porque meu avô faleceu há poucos dias. Eu o vi morrer e o vi entubado no hospital. Quando o pastor deu a palavra, Tem alguém que está se afogando, chorando, por causa do que está acontecendo. fui até o altar e senti muita paz. Quando o pastor me abraçou, e senti que Deus estava respondendo às minhas orações. Porque Ele é o seu consolador. Que Ele agora seja a força de sua alma. Consolo ao seu espírito. E que Ele seja a sua confiança. Senhor, eu te peço que Tu sejas a sua confiança. E de alguma forma, no meio da dor, eles saibam que há esperança. Ela se sente livre, sente que o Senhor a perdoou. Perdoou-a porque ela não passou muito tempo com seu avô. Mas Deus restaurou seu coração completamente hoje, pastor. Aleluia! Ela diz que quando ela veio hoje, veio com muita angústia, recebeu a palavra e passou para frente. Ela chorou, ela derramou seu coração e sente que algo poderoso se foi. Você sentiu a glória de Deus sobre a sua vida? Essa tristeza já não vai voltar mais. Recebe hoje essa alegria. Recebe essa alegria em sua alma. Se você quer saber mais sobre Jesus e tudo o que Ele fez por você e o que Ele pode fazer por sua vida, então preste atenção nas próximas palavras. A palavra do Senhor diz no Evangelho de João, capítulo 3. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Hoje é o dia de sua salvação. O dia em que você não pode mais deixar esse momento passar. O dia em que, se você o perder, será condenado. Porque você teve sua chance. Quando chegar ao céu e à eternidade, o que você vai dizer ao Senhor?
Eu sabia que o Senhor era o Salvador. Eu sabia que aquele dia era o dia da minha reconciliação. Mas sim, eu deixei passar. Perdi a chance. Desperdicei-a. Bem, é melhor que hoje você aceite esse momento. Que reconheça Jesus como Senhor e Salvador. Como o único e suficiente Rei e Senhor em sua vida. E entre em seu coração. Como você pode fazer isso? Aceitando-o nesta hora. Se você está pronto, diga comigo: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. E eu te convido para ser meu Senhor. Para ser meu Salvador. Lava-me. Transformar-me. Purificar-me com Teu sangue. E me ajuda a ser uma nova criação em Ti. Escreve meu nome no livro da vida eterna. E nunca o apague. E me ajuda a ser fiel a Ti e à Tua palavra. Todos os dias de minha vida. Até o dia em que eu estiver com o Senhor por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Não se distraia, porque uma só palavra pode mudar a sua vida para sempre. Com vocês, o pastor Ricardo Rodrigues. Abacuque, capítulo 3 e versículo 9. Tiras a descoberto o teu arco. Os juramentos às tribos foram palavras seguras. Amém. Aleluia. Tiras a descoberto o teu arco. Os juramentos às tribos foram palavras seguras. Amém. Aleluia. Aleluia. Mas hoje eu quero falar sobre isso. Deus descobrirá seu arco. Deus descobrirá ou desnudará seu arco. Ou Deus levantará seu arco. O livro do profeta Abacuque é uma oração de reclamação. Uma oração de coração do profeta reclamando pela maldade do povo. E era como se Deus não tivesse feito algo a respeito dessa iniquidade que havia entre o povo judeu. A maldade havia aumentado, a lei estava enfraquecida, os ímpios oprimiam ou destruíam os justos, e parecia que não havia uma resposta. Assim que ele está clamando a Deus como um profeta, e Deus lhe responde: farei uma obra em vossos dias, que se eu lhes contasse, não acreditariam. Levantarei uma nação mais cruel e perversa, aos caldeus, e eles virão e destruirão toda esta terra. E Deus descreve no livro de Abacuque a destruição planejada. Mas entre linhas, ele faz uma promessa. E deixe-me ler a promessa. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E eu lhes digo: lá fora está muito escuro, mas a terra se encherá da glória de Deus, do conhecimento da glória, como a água escura do mar. Aleluia! E depois de ouvir o profeta Abacuque, todo o julgamento que está por vir, e a sua reclamação sobre a qual Deus disse: escreva em uma tábua, porque ainda que demore, vai se cumprir. Vai se cumprir. Ele sabia que a nação seria entregue nas mãos do cruel
Ele entendeu a mensagem, que viria um tempo de provação, mas depois um grande livramento, um poderoso livramento. Deus descobriria seu arco. Deus descobriria seu arco. Coro Júnior, quando diz que Deus descobrirá seu arco, é uma maneira, é apenas uma ilustração para dizer que Deus vai se levantar e lutar pelo seu povo. Deus descobrirá seu arco. Suas promessas são, seus juramentos são palavras seguras. Aleluia. E ele começa a clamar: ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos tempos. Esses eram tempos de julgamento. Aviva a tua obra no meio dos tempos. No meio dos tempos, faze-a conhecer. E ele tem uma visão. E na visão, Deus vem e se levanta, e a sua luz enche toda a terra, e ele estende sua mão, e em sua mão há fogo e poder. Abacuque está vendo isso e se lembra dos dias do Êxodo, quando os egípcios quase destruíram Israel. Mas ele estendeu a sua mão e abriu o mar. E então ele se lembra disso e diz: Deus, aleluia, Deus descobrirá seu arco, pois todos os seus juramentos são palavras seguras. São palavras seguras. Aleluia. E sua conclusão: permanecerei firme no dia da angústia. O profeta não diz: eu vou fugir dessa nação, eu vou correr e vou me esconder. Ele diz: quando o inimigo se levantar, eu ficarei quieto no dia da angústia. E ainda que a figueira não floresça e a vide não dê fruto, ainda que falte o fruto da oliveira e os campos lavrados não produzam o seu produto, e as ovelhas sejam arrebatadas do rebanho e não haja manadas nos currais, mas ainda assim me regozijarei no Senhor e me alegrarei no Deus de minha salvação. O Senhor é minha força, o qual faz os meus pés como os das corças, e sobre os seus altos, me faz andar. Aleluia. Ainda que lá fora as coisas se coloquem mais escuras, Deus revelará seu arco. Suas promessas serão cumpridas. E eu ficarei quieto no meu lugar, ainda que a figueira não floresça. Eu estarei quieto, ainda que não haja fruto na vide. Contudo, ainda me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Ele é a minha força. Aleluia. Em resumo, o profeta entende que Deus tem um plano definido. Isso não saiu do controle. O mundo não escapou das mãos de Deus. Nós somos a menina dos seus olhos. Deus tem um plano. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: certamente se fará como eu determinei. O julgamento estava chegando, mas houve uma poderosa libertação. Ele revelará seu arco. Ele revelará seu arco.
Ainda que hoje vocês estejam chorando, hoje eles passaram por aqui afogados em lágrimas. Deixe-me dizer a essas pessoas que passaram: Deus revelará seu arco e lutará por ti. Deus se levantará e rugirá o leão de Judá. Aleluia! E vocês dirão: o que eu tenho que fazer? Ficarei parado, porque Deus cumprirá a sua promessa. Vejam o caso de Davi. O profeta Samuel vem e o unge quando ele era ainda um jovem, como entre o coro júnior e o army. E o unge e profetiza que ele será o próximo rei de Israel. E ungido, quando ele toca a sua harpa, a glória do Senhor vem e liberta o rei. Ungido, ele enfrenta a Golias, que ninguém em Israel poderia fazê-lo, e o derrota sem ter espada na sua mão. Ungido, exposto como um capitão de 1000. E Deus lhe deu vitórias, vitórias após vitórias, vitórias incríveis. E de um momento a outro, ele se casa com a filha do rei. Imaginem isso, porque nós construímos em nossa mente o que Deus vai fazer. Mas Deus tem um plano muito diferente. Ele tem um caminho muito diferente com o que vai cumprir aquilo que te prometeu. E ele disse: eu estou a caminho do reino. Derrotei Golias, sou um general, um capitão de 1000, casei-me com a filha do rei. Tudo está no caminho, pois eu sou o genro do rei. Então me tornarei o rei de Israel. Mas tudo muda. E ele tem que fugir, se esconder em uma caverna e chorar, e lendo os salmos, não ter mais saudades da água que bebeu em Belém, com medo de esconder sua família em outra nação, perseguido pelo rei e por toda a nação. Ele teve que fingir que estava louco para viver entre os filisteus e deixar a saliva escorrer pela sua barba e escrever nas paredes e fingir que era louco. A cidade onde deram para ele viver, um dia ela foi queimada, destruída, e levaram toda a sua família. Quando ele pensou que estava tudo perdido, Deus descobriu seu arco. Deus descobriu seu arco. Davi não fez. Ele diz: se Deus não tira o rei, eu não tocarei no ungido do Senhor. E Deus descobriu seu arco. Tirou o rei perverso, e o país inteiro veio procurá-lo para fazê-lo rei. Pois os juramentos de Deus são palavras seguras. Aleluia! Aleluia! Quando Deus faz essa promessa a ele e a Davi, ele faz a promessa a Salomão, que ele seria o próximo rei de Israel. Absalão se levanta para derrubar o rei. Não Salomão. O rei era Davi. Absalão, filho de Davi, se levanta contra seu pai para derrubá-lo e conquista toda a nação para apoiá-lo em sua rebelião. Todos nós sabemos que Davi subiu a montanha. Todos sabemos que Davi subiu a montanha chorando, jogando terra na sua cabeça e andando descalço com os poucos que o apoiavam.
Mas ninguém imagina o que aconteceu no coração de Salomão. Se Deus me prometeu que eu seria rei, mas Absalão agora é o rei, ele vai me matar. Mas Deus revelou seu arco, suas promessas, seus juramentos, que são palavras seguras. E Absalão, em sua fúria, com seus exércitos, ele foi atrás de Davi e seus cabelos, ele ficou preso numa árvore e não conseguia se mover. E o jumento em que ele estava montando foi direto para lá. E ele ficou ali pendurado, e ali chegaram os arqueiros e o mataram. Deus descobrirá seu arco, por seus juramentos são palavras seguras. O caminho é diferente, mas se ele o levar até lá, ele o levará. Ele o fará. Quando ele nos prometeu o avivamento, tudo se tornou um caos. É que não é fácil ser o pastor de uma congregação onde tinham 400 ou 600 cadeiras, como nós sempre apertamos, e ver que afora batiam nos nossos servidores, tiravam uma pistola, um revólver e colocam na cabeça de alguns deles, e outros lhe dão uma chicotada, e a polícia vem para levar os carros embora. Chegam notas do gabinete do prefeito para uma intimação, e já há uma condenação por dizer algo assim, uma multa, um promesso contra a igreja também chega no tribunal, e diante de tudo isso a pessoa diz: meu Deus, mas ele descobriu seu arco. Ele descobriu seu arco. Eu chorava e dizia: Senhor, porque tudo isso está acontecendo? Mas ele descobriu seu arco. E em um dia, a igreja de 600 eram de 2.000 pessoas. Em um dia, ele me disse: um povo nascerá em um dia. E você o verá. Nascerá o povo em um dia. No dia que o passamos, já não cabíamos no auditório de 1.400 pessoas. Ele revelará seu arco. Assim que se alguém me perguntar o que temos que fazer, primeiro entenda que há um plano de Deus por trás de cada uma das nossas aflições. Jovem, em sua prova, ele não atribuiu nenhum despropósito ao Senhor. Deus tem um propósito. Em segundo lugar, no dia em que o inimigo vier, eu ficarei quieto. Aleluia! E é isso que Abacuque diz: ainda que eu me aquiete no dia da angústia. Terceiro, ainda que a figueira não floresça, ainda que entre o inimigo e arrase tudo, e não haja frutos nas vides, ainda que falte o produto do olivo, e os campos lavrados já não deem fruto, e as ovelhas sejam arrebatadas do rebanho, e ainda que não haja manadas nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação, e ainda assim eu me regozijarei. Regozijarei no Deus da minha salvação. O Senhor é minha fortaleza. Ele faz os meus pés como os das corças. Ele me faz andar em lugares altos. Ele descobrirá seu arco. Deus descobrirá seu arco. Levanta e diz: Senhor, eu estarei quieto no dia da aflição. E ainda que eu não entenda, contudo eu me alegrarei em ti. Contudo eu me alegrarei em ti. Aleluia. Senhor, obrigada por tua palavra, preciosa palavra. Não é apenas uma palavra, é a tua palavra,
uma palavra que está viva e que tem poder. E podemos estar seguros nessas promessas, porque Tu as tem dito, Tu nos as deste para que fôssemos protegidos por elas. Tua realidade tão diferente da nossa, Senhor, e Teus pensamentos são tão elevados, muito mais elevados do que os nossos. E Tu, Senhor, disseste e tem dito tantas coisas. E talvez o tempo tenha passado e não as vemos, não as lembramos, nem acreditamos elas. Mas porque Tu disseste, isto será feito. Essa palavra se cumprirá. Tudo se cumprirá. Pois o Senhor não é homem para mentir. Tu és o grande e poderoso Deus. E se Tu disseste que farias, farás. Temos essa confiança e essa palavra segura sobre a qual podemos andar. Nas lutas e nas provas, na paz e na tranquilidade, como seja, sempre estaremos confiados somente no Senhor. Desnuda Teu arco, Senhor, desnuda-o. Nós Te louvamos, Pai. Obrigada, Senhor. Em meio à escuridão, deem graças ao Senhor, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Basta dizer a Ele: acalme os ventos. Se você estiver em meio à tempestade, Senhor, mostre o seu arco. Quando você diz acalme os ventos, você está dizendo: desnude o seu arco, levante-se. Como o Senhor fez. Ele se parou no barco e rugiu como um leão de Judá. E emudeceu o vento. Levanta a sua voz e diga: aleluia! Aleluia! Vamos bater palmas bem alto para o Senhor. Toda a terra será coisa tremenda a que Deus fará contigo. A que Deus fará contigo. Eu quero dizer-lhe que o Deus que está sobre a sua vida é um Deus para o qual os impossíveis não existem. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos.